Eu só vou destacar aquele da letra C, que é o da cláusula da mediação, que é exatamente o ponto onde eu acho que nós temos muito para crescer, porque nós já temos uma tradição da mediação ou da conciliação pré-judicial, já temos uma tradição da conciliação ou mediação judicial. Os sejusques estão aí, já tem uma larga experiência, fruto de uma resolução do CNJ. O que nós não temos é o mercado externo, extrajudicial, atuante da mediação. E com essa possibilidade da cláusula da mediação, ele passa a existir potencialmente. De modo que eu acho que a médio prazo é o próprio mercado que vai dizer, olha, se você é um bom profissional, se você apresentar resultados, vai para frente. Vai vingar. A mediação no Brasil vingará na área extrajudicial se o mercado tiver bons profissionais. E essa cláusula diz que, na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião. Ou seja, a mediação ela é obrigatória para quando contiver no contrato, seja ele qual for, inclusive o de adesão, seja ele qual for. Então, havendo cláusula de mediação, é obrigatória a mediação para essas hipóteses. Portanto, eram essas as ideias que eu queria mencionar para vocês, não sem antes lembrar essa observação final de que as soluções extrajudiciais de resolução, e olha quem está falando isso, são aqui 2 juízes de carreira, ela não cresce à sombra do insucesso ou não da jurisdição estatal. Representam o avanço do processo civilizatório da humanidade, que de maneira consciente busca mecanismos de pacificação, sobretudo num mundo pós-moderno como o nosso, onde se exige pacificação social eficiente. Indiretamente, e aí é que entra a nossa visão da coisa, carrega uma perspectiva de racionalidade para a jurisdição estatal, hoje assoberbada, eu diria quase que inviabilizada, com uma taxa de congestionamento de mais de 70%. Obrigado pela atenção que me ouviu. Obrigado, ministro Luiz Felipe. Obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão. Diante da qualificação da nossa plateia e dos nossos palestrantes, eu acho que a intervenção mais qualificada que eu posso fazer é no sentido de passar imediatamente a palavra ao nosso ministro. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todas as senhoras e os senhores. Parabenizo o colega Luiz Felipe Salomão, sempre brilhante, preciso e sensível naquilo que fala. Eu inicio cumprimentando o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que nos honra com a sua presença. Parabenizo pelas brilhantes palavras pronunciadas hoje pela manhã. Muito do que foi uma visão, todos os outros colegas, repetiram, sensibilíssimo, grande constitucionalista e professor, nosso professor. Cumprimento também o colega, amigo e presidente da IMB, João Ricardo, que nos convidar a fazer o gentil convite e parabenizá-lo pela organização e pelos resultados desse encontro nacional. Se me permitem, faço uma homenagem especialíssima à professora Ada Pellegrini Grinover, que está aqui conosco.
autor intelectual, não só dos parâmetros curriculares, eu muitas vezes chamo de outras metas, mas aí ela fica muito brava comigo. Então, são parâmetros curriculares, como está expressamente previsto nos atos normativos que estão regulamentando. Dobra a meta, isso. Boa, Fê. Não é isso. Também faço aqui uma homenagem, e fica por minha conta essa, eu sei que não é só o meu manifesto, minha intenção, ao colega e um dos nossos líderes no tribunal, o ministro Luiz Felipe Salomão, presidente da comissão que levou ao Senado esses projetos todos de lei aos quais ele se referiu, um juiz que ao longo de toda a sua carreira dedicou-se às causas da magistratura e ao aperfeiçoamento da cidadania. Sou testemunho disso, 32 anos na magistratura, muitas vezes estivemos ideologicamente, politicamente em lados opostos, mas sempre reconheço, como hoje eu faço publicamente, como um grande magistrado e um belíssimo ser humano. O 22º Congresso Brasileiro de Magistrados, da MB, lá na sua colocação de definição dos temas, 2 temas escolhidos, um dos 2 temas diz assim: papel da justiça, e eu abreviei, eu anotei aqui papel do juiz, mas papel da justiça na sociedade contemporânea. Eu creio que o papel dele é de protagonismo na cidadania. Passou a época em que se queria do juiz que ele ficasse preso a uma torre de marfim, em uma torre de marfim, e não se misturasse muito com a população. Hoje se pretende, não ao contrário, não é? Mas se quer muito um juiz que procure aperfeiçoar a cidadania. E hoje pela manhã, o ministro Barroso comentava, fazia uma distinção entre o ativismo e o fruto da judicialização. E, com todas as opiniões que há acerca dessa matéria, e nós estamos em um ambiente, num país, num ambiente democrático intelectualmente, então sabemos todos nós que cada um dos senhores, cada um de nós, tem a sua concepção acerca desse tema. Mas eu prefiro ficar ao invés de com um pronunciado no ativismo, eu prefiro ficar com um pronunciado na judicialização, que é uma demonstração de que a população tem confiança no judiciário. Não que o judiciário seja uma máquina perfeita, uma instituição perfeita, longe disso. Temos os mesmos problemas gravíssimos que todas as outras instituições têm. Mas, além disso, também, nós somos juízes preparados. Eu tenho 32 anos de magistratura, aqueles que entraram pela carreira, aqueles que entraram pelas portas constitucionais que existem e que os levam à magistratura. Portanto, todos nós somos magistrados, não é? Eu tenho grande orgulho em pertencer a uma das magistraturas, eu acho que em âmbito nacional, em que a população, num momento como esse, muito confia e mais confia. Eu creio que somos uma das entidades que hoje tem uma grandíssima responsabilidade por sermos depositários de uma grande confiança por parte da população. Começo a minha fala lembrando também, ontem foi dito aqui, eu tinha anotado, Nelson Mandela dizia que devemos nos preocupar em levar o acordo onde houver o conflito. Então temos os métodos de resolução hoje de conflito. O ministro Barroso terá que se retirar, o ministro Barroso, a hora que o senhor se sentir à vontade, é necessário, sabemos os compromissos do senhor. Muito bem, professor, obrigadíssimo. Bem, temos aqui então a lei de arbitragem, já aludida pelo ministro Salomão, de mediação, o novo CPC, a resolução 125, que é de 2010, são métodos alternos, métodos de resolução de conflito. É um microsistema? Diz a minha queridíssima professora Ada Pellegrini que sim. É um microsistema, a resolução 125, o novo código, e a lei de mediação a 13.140. Formam sim, portanto, um microsistema. Temos que inteirar esses 3 atos normativos, no mínimo eles, portanto. Motivação para a implementação desses métodos de resolução de conflito que fogem da jurisdição propriamente dita,
como foi com os números todos citados pelo ministro Salomão de hoje. No Brasil nós temos sim, eu prometi para o Salomão que eu não ia citar nenhum número, mas vez ou outra eu sou meio falso, sabe? Então, eu direi daquilo que o Salomão havia aludido, realmente quem falou ali, Salomão, que tem 1.300 cursos de direito no Brasil, e que o Brasil sozinho, de um lado, reúne o maior número de cursos de direito do que o resto do mundo todo do outro lado, quem fala isso é Marcos Vinícius, presidente da OAB, e me autorizou a falar, tanto me autorizou que se os senhores abrirem o site da OAB, está lá esse número dito pelo presidente da OAB. Então não é segredo nenhum. Sim, nós sozinhos temos, o maior número de cursos de direito que o resto do mundo todo junto de outro lado. Sozinho. Temos também o maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 350 titulares, mais 80 substitutos, isso chega a conta de 400 e tantos juízes só trabalhando em segundo grau, 100 milhões de processos. Eu divido de quem diz que é 1 por 2, mentira, com todo respeito, é 1 por 1, porque tem que ter, não é, professora? Me ajude aí. Tem que ter em cada ação civil um autor e um réu. Então, se nós temos 200 milhões de habitantes e 100 milhões de processos, cada um de nós, simbolicamente, tem uma ação, uma demanda na justiça. Em 2004, nós tivemos 24 milhões e meio de ações, fora as execuções. Isso é estatística do CNJ, não sou eu que falo. Bem, processos baixados em 2012, os senhores vejam lá, 28 milhões, 29, né? 28.800 mil, 29 milhões de processos nós baixamos. Em 2013, 27. Em 2014, 26.990, 27 milhões de processos. Meus queridos irmãos, nós somos juízes que muito produzem. Somos os primeiros juízes do mundo, ou o segundo, no máximo. Então, se o critério for produtividade, nós somos os melhores juízes do mundo. Se o critério for fazer frente a esse mundaréu de demanda que entra aí. Trabalhamos e muito. O Luiz Felipe fez um cálculo, e eu ouso não divergir, mas complementar. Se for pegar em primeiro grau a produtividade e hora de trabalho, tem juiz que matematicamente não dorme. Não dorme, não come, não tem convivência nenhuma com ninguém. Está feito algo estranho, um bicho estranho, dentro do fórum ou em casa, metido num computador, 48 horas por dia, porque matematicamente não fecha o juiz de primeiro grau. Se você pegar a produtividade deles com a produção, aliás, com o volume de horas disponíveis. Então fica essa minha observação em letras vermelhas. É uma grande produtividade que nós temos, é um belo padrão, é uma grande produtividade, são juízes que trabalham muito nos orgulhamos dessa magistratura que nós temos em âmbito nacional. Temos aqui colegas da Justiça do Trabalho, colegas da Justiça Federal, da Estadual, sem dúvida, e muito nos orgulha a conduta dos juízes como um todo. Então, esses números todos que falávamos ali, não é? Será que isso é a cultura do litígio? Eu cinicamente indago aos senhores, será que é? Evidentemente que é, não é? Como o ministro Barroso falou pela manhã, as pessoas aforando demandas e nós do judiciário não podendo negar jurisdição. Nós não podemos negar jurisdição. E as pessoas parecem que estão confiando no judiciário. É um dos fatores, não é o único fator de judicialização das políticas, mas é um dos fatores que não podemos ignorar. É um dos fatores que não podemos ignorar. As políticas públicas, nós estamos decidindo muitas delas. Muitas das políticas públicas estão passando pela caneta, pelo pouco preparo do juiz de primeiro grau, do juiz dos tribunais, que não tem uma assessoria técnica especializada, que não tem tempo para fazer opções em certos momentos, como naqueles que bate a porta dele, alguém pleiteando uma liminar para salvar a vida de um cliente. Bem, a consequência é óbvia, é a crise do sistema jurisdicional. O professor Kazuo Watanabe, que também é uma das pessoas que eu quero homenagear, fala muito nisso, o processo centralizador de jurisdição. Muito bem.
agradecendo a presença do ministro Barroso. Um grande abraço, tudo de bom, obrigadíssimo pelo prestígio da presença. Temos então o acesso formal à justiça perante o judiciário, diz o professor, diz o presidente do tribunal, do maior tribunal do mundo, que é o Naline, não é? Professor também. Perante o judiciário parece não verdadeiro que todos sejam efetivamente iguais perante o judiciário, que alguns têm acesso à jurisdição, outros nem acesso têm, nem podem passar perto da porta da justiça, e muitas vezes a jurisdição é a única alternativa para a pessoa encontrar um respaldo de cidadania ao Estado, à realidade de vida que ele encontra. São os tratamentos de saúde e assistência médica, são as políticas nacionais, institucionais, que confrontam com o direito dele, e ele precisa da força do Estado para se opor àquela política nacional. Mas ele não tem dinheiro, ele não tem cultura, ele não sabe nem como funciona a máquina para chegar a enfrentar o sistema, ainda que ele não tenha dinheiro. Nem isso ele sabe. Uma boa parte da população nossa nem isso sabe. Então, realmente, o Naline tem razão. Não é? Perante o judiciário, não parece verdadeiro que todos sejam efetivamente iguais. Será que não são iguais? Poxa, o que é que falta numa população como essa aí para ser igual a nós? Não falta nada, eu tenho a impressão. Aí é um lugar em que tem água encanada, tem luz elétrica, tem segurança, tem polícia, tem hospital, que são as coisas mínimas que nós consideramos para existir, para viver com dignidade. Eu acho que não. Pela fotografia aí falta tudo. Essa vila aí chama-se Chácara Santa Luzia, ela fica a 17 mil metros, 17 quilômetros do Palácio do Governo, na República, na capital da República. Iguais a essa, nós temos espalhadas pelas capitais do Brasil centenas, que não disse dezenas, centenas dessas vilas aí. A nós, como cidadãos, não como juízes, como cidadãos, temos que buscar modificar essa realidade. E aí que vem o para-estado, Favreto. Quem fala? Essa nota eu tiro do Ministério da Justiça, é uma nota oficial, não sou eu que estou falando, é o Ministério da Justiça da República, da nossa República, da Presidência. Está no PNDU, aliás, fornecido à ONU, ao plano. Então aqui diz a falta de acesso às instituições do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, os serviços da Polícia Judiciária, a corrupção, a favela, a justiça da favela, os esquadrões da morte, são os fatores de consolidação do para-estado. E o professor Capelletti, que foi citado aqui, diz a mesma coisa que diz. Os altos custos, a demora na solução são elementos decisivos para que as comunidades busquem o quê? Meios alternativos de resolução do conflito. Esses meios alternativos, infelizmente, nem sempre é a mediação, a conciliação, nem sempre é a negociação, professor André Goma, nem sempre é. Há vezes que é o traficante do bairro, um meio alternativo, porque junto ao meio alternativo, as pessoas querem efetividade e eficiência. Muitas vezes o traficante do bairro, como saiu no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, não é? Já várias vezes saiu essa matéria, das populações procurando esses métodos alternativos. Temos que oferecer outros, já estamos oferecendo outros. Os juristas precisam reconhecer que as cortes não são a única forma de dar solução aos conflitos. São métodos alternos de resolução do conflito, e aí eu entro na matéria minha. E o novo CPC, no 165 a 13.140, no artigo 24, e a resolução lá de 2010 do CNJ, o primeiro ato nosso normativo, fala em preceitos e nas considerações dela, iniciais. Os tribunais criarão centros judiciários de solução de recursos injustos. Então, nós temos 3 atos normativos que no Brasil vieram implementar uma política pública. E essa política pública diz que nós precisamos, ou seja, os tribunais, leia-se o Poder Judiciário, mas também leia-se os juízes. Os juízes são os responsáveis. Os tribunais não se movem sozinhos, eles não têm pernas, não têm boca. Quem precisa fazer com que se mova são as pessoas que estão ali dentro. O judiciário, a mesma coisa.
Então, são os elementos que formam, os profissionais que formam essas 3 ou 2 categorias que precisam fazer a máquina se mover. Então, nós temos 3 normativos no conjunto nacional que dizem que sim, que serão os tribunais. É o Poder Judiciário que criará essas centrais de mediação e conciliação. Os prazos já foram vencidos para que nós criássemos essas centrais. 2 vezes já foram vencidos. Uma com a primeira versão, professora, com a primeira versão da Resolução 125. A primeira, porque hoje, quando vocês lerem a Resolução 125, não se enganem, já é a segunda versão, porque ela sofreu uma emenda. E um dos seríssimos motivos, não o único, mas um dos seríssimos motivos para a Resolução 125 ser modificada foram o vencimento desses prazos, esses que nós estamos falando agora. Então, a primeira versão da Resolução 125 havia fixado um prazo para nós juízes, para nós tribunais, para nós judiciário implementarmos essas centrais. Venceram todos os prazos, nós não os cumprimos, e aí fizemos uma modificação, a primeira emenda da Resolução 125, renovando os prazos, na vontade, na expectativa de que com esses novos prazos, com certeza, agora nós iríamos cumpri-los todos, com certeza absoluta. Parágrafo único, oferecer os mecanismos de solução do conflito em 12 meses, os mecanismos de solução do conflito. Artigo 7º, a criação dos núcleos. As núcleos são os núcleos, o núcleo é a gerência. Dentro dos tribunais, todos os tribunais devem ter um núcleo que é o núcleo de gerência dos métodos de resolução do conflito. No núcleo não se faz audiência de conciliação. Núcleo é para gerência, é o gestor dentro dos tribunais. Então, a modificação, a emenda da Resolução 125 dizia, pessoal, vamos dar mais 2 meses, 12 meses é 1 ano na minha conta. Vamos dar mais 1 ano para a turma se organizar. O amigo Favreto estava participando também dessa peleia, junto com nós, aliás, todos juntos, né? Bem, o artigo 7 falou na criação dos núcleos. O artigo 8º falou já na formação dos centros, na instalação, dos centros. E o artigo 8º falava na instalação dos centros nas demais regiões, ou seja, regiões da federal e comarcas da estadual, da justiça estadual. 12 meses. Passaram todos esses prazos aí e somente alguns estados cumpriram. Somente alguns estados cumpriram. A magistratura de primeiro grau se mobilizou e muito se mobilizou. Desculpe o termo que eu vou usar, porque eu também sou juiz de carreira, então vou dizer assim, o juizinho, como eu, o juizinho lá do interior, o juizinho lá da comarca, com os seus recursos particulares e tal, com o seu tempo de trabalho, com a boa vontade dos funcionários dele, chamando aquele empreendimento dele de justiça cidadã, de justiça itinerante, de abóbora amarela, cada um deu o seu nome, pouco importa isso, o nome não importa. O fato é que muitos juízes pelo interiorzão afora, sem querer se mostrar, sem querer saber, sem querer dar muita satisfação até para o tribunal, montou. E aí agora nós estamos tentando uniformizar e pegar esses modelos que foram montados, dar o nome que o ato normativo quer que todos tenham para uniformizar alguma coisa, modificar um pouco da rotina deles e montar um sistema nacional. E os tribunais agora, felizmente, vejo aqui alguns presidentes amigos meus, telefonei já para todos eles praticamente 2 vezes, porque integro pela presidência do CNJ o André Gomes, o professor André Gomes está aqui também, juiz e professor André Gomes, também integra essas comissões, essas frentes de trabalho. E nós estamos dentro dessa equipe que trabalha muito para nós instalarmos os CEJUs, que são os centros judiciais, onde nós realizamos essas composições. Então eu vim hoje aqui, não vim fazer palestra nenhuma, eu vim fazer um rogo, eu vim fazer um pedido aos senhores, eu vim incomodar os senhores. 32 anos de magistratura, eu vou me dar essa pequena liberdade, não se ofendam. Eu vim aqui perturbar os senhores.
com a minha fala. Por quê? Vamos lá. Aos magistrados confere, aos juízes confere. Segundo, antes na resolução, nós tínhamos aliás, antes da resolução, nós começamos essa peleia toda aqui no CNJ, contra o qual eu tenho 2, 3 discursos dizendo que o CNJ seria o órgão de controle externo da magistratura, e depois eu tive que engolir aquilo que eu falei, porque realmente a ministra Ellen Grace, o ministro Jobim, o ministro Aires Brito, Gilmar Mendes, todos eles deram uma atenção muito grande. A Secretaria da Reforma do Judiciário nos deu a esse empreendimento, não a mim, a esse empreendimento, deu um prestígio muito grande, e nós conseguimos arrancar da linha zero esses projetos. E hoje, eu citarei números depois para os senhores aqui, para os senhores verem como hoje isso é um sucesso e é irreversível. É irreversível. Graças a Deus é irreversível. Bem, então aqui nós temos um fundamento para o meu pedido de rogo. O primeiro deles eu faço aos juízes, mas eu não faço mais dentro de um discurso onde em 2005 e 2006 não tinha nem ato normativo. A gente tinha que vir implorar para a magistratura, pedir para a magistratura. Agora não. Depois de 2010, nós passamos a ter a resolução 125, o professor Cazu e o professor Ada Pellegrini e outros colaboradores que redigiram, bolaram a resolução 125. Mas agora não, queridos irmãos. Agora nós não estamos nem falando só de uma resolução. Agora nós estamos falando de lei. Em dezembro entra a 13.140. E em fevereiro, março, entra o novo Código de Processo Civil. Então, caríssimos, não é mais uma política só, não é mais uma política do Poder Judiciário. É uma imposição legal. É uma determinação legal. A parte, o jurisdicionado e um advogado pode sim chegar lá na sua vara, o colega juiz do interior, e dizer assim: doutor, o senhor marca uma daquelas audiências que está prevista em lei agora, doutor? Não está prevista num programinha lá do CNJ. Agora não, doutor. Agora é lei e é um direito meu. O senhor já montou essa encrenca aqui? O senhor já montou um sejusque aqui? E você vai dizer o que para ele? Agora, daqui a 2 meses. Aliás, minto. A lei 13.140 não dá um mês, praticamente, pouco mais de um mês. E o novo código vem em março, dia 17 de março. Vai dar briga, né, nessa data. Mas vamos lá. Então, esse pedido aos juízes eu faço com base em 3 atos normativos, esse rogo que fiz. Aos servidores eu faço com base no ato normativo. Aos operadores do direito, aos advogados, aos promotores, aos defensores públicos, aos procuradores e advogados, também faço com base em ato normativo e também na lei e no Código de Processo Civil novo. E a comunidade, que é a mediação comunitária, graças a Deus foi ressalvada, foi ressalvada. Nós temos no 42 da lei 13.140. Então, os principais agentes que podem estar envolvidos como operadores sujeitos ativos desse empreendimento, eles hoje eles figuram hoje dentro de artigos de lei a atuação deles. Se antes era uma colaboração, agora é um dever de cidadania em alguns casos, e quanto ao juiz é um dever imperativo de ordem legal. Não é muito boa a conversa que eu estou fazendo, eu sei. Com 32 anos de magistratura, os senhores me perdoem, eu vim aqui hoje para incomodá-los. Porque tem que ser, esse projeto, nós precisamos que o judiciário continue capitaneando-o, e a comunidade, principalmente as populações mais pobres, precisam muito de nós. É de nós que eles precisam, e de mais ninguém. É de nós que eles precisam. Bem, então aqui eu lembro aos senhores que é uma opção ideológica. Aqui eu recebi 2, 3 cartas de amigas minhas, de amigos meus na Argentina. Eu cumpri o meu mestrado na Argentina, em Buenos Aires agora, e recebi deles: mas Marco Aurélio, essa lei que você tanto defendeu, é uma barbaridade, porque ela põe a mediação sob o comando do judiciário, ou sob um controle muito grande do judiciário. A mediação judicial, processual e pré-processual. Nós temos também a mediação extrajudicial, chegaremos lá.
E na cartinha que eu respondi para eles, o Letelier, muitas vezes, eu e o Letelier se pegamos porque nós temos um ponto de vista um pouquinho diferente. É meu irmão, o Letelier, mas de vez em quando a gente quase se mata conversando. Ele tem uma opinião e eu outra. Só quanto a isso. Quanto ao resto, no mundo nós concordamos com tudo, não é, querido? Parabéns pela homenagem que você recebeu merecidamente ontem à noite. Muito merecidamente. Bem, então aqui é uma opção ideológica. Foi a carta que eu respondi para as nossas colegas da Argentina. Eu fiz à mão a carta para dizer para elas que foi uma opção ideológica nossa no Brasil. Nós queremos assim. O ministro Salomão, quando esteve capitaneando essas comissões todas que capitaneou, nós, quando estivemos junto com o Favretto na comissão do Ministério da Justiça, organizando com a grande parceria do André Cômodo e todos os professores que estão, juízes e professores envolvidos nisso, nós sim queríamos isso, porque nós temos a experiência aqui dos juizados especiais, que deu um problema quanto à uniformidade de procedimentos. Até hoje nós temos problemas. Nós tivemos aqui um problema lá no início, não hoje, graças a Deus, com a arbitragem. Então foi uma opção nossa ideológica. Aqui no Brasil, queremos a mediação? Sim, queremos e já estamos implementando. Mas uma boa parte da mediação, sim, aqui no Brasil ficará sob a supervisão atentíssima do Poder Judiciário. E para quem não gosta muito disso, como o colega Letelier não gosta muito disso, a lei também criou a mediação extrajudicial. Portanto, quem quer se dedicar de modo intenso à mediação extrajudicial, está prevista em lei, ótimo, vamos lá. E eu acho, como o ministro Luiz Felipe também achou, eu concordo com ele, eu acho que a extrajudicial, a médio prazo, pelo menos, será, desculpe o termo científico que eu vou usar, a salvação da lavoura. Ou seja, a porta de saída para esse grande volume de demandas que nós temos. Ponto 2, mas em primeiro, para esse longo tempo que um processo demora para trazer a solução da peleia, da contenda para a população, para o interessado. Não é digno, não é humano, não é justo que eu entre com uma demanda com o direito meu, em que toda a minha vida econômica está nessa lida e quem vai receber isso é um neto meu. É lógico que eu quero bem, minha filha Catarina está aqui, quero bem a todos os filhos que ela tiver, serão meus netos, mas puxa, um direito destacadamente patrimonial que eu tiver, eventualmente que eu tiver, eu gostaria de poder usufruir dele durante a minha vida. Tenho muitas ações, não é uma nem duas, muitas ações. Eu convido os senhores, a hora que quiserem me visitar, e lá eu mostro, eu tiro cópia para guardar isso, exatamente para essas horas. Tenho muitas ações que quem está ganhando, e na demanda sempre quem ganhou foi o autor, primeiro grau, segundo grau, Superior Tribunal, Supremo Tribunal tentou ir para lá, não deu, fora. Aí depois temos a fase da liquidação de sentença, depois a fase da execução, meu santo Deus, 22, 23 anos, e o autor sempre ganhando, só que ele já morreu. Tem uma demanda do Mato Grosso em que o autor morreu, os filhos morreram, e o neto agora, que está perigando, que talvez vai receber aquilo que o vô dele sempre venceu. Certas demandas, a antecipação de tutela é impossível concretamente, né, ser totalmente satisfativa. Bem, então a mediação judicial, pré-processual e processual. A pré-processual é aquela, temos alguma discussão, mas já é pacífica esse entendimento, ou bem a ação foi distribuída, ou bem não ocorreu ainda a citação, ou é logo depois da citação, em síntese, é antes de estabelecida plenamente a relação processual, autor, juiz, demanda, o triângulo da prestação jurisdicional perfeita. E a mediação extrajudicial, que é aquela que a nova lei e o novo código não exigem nenhum pré-requisito que não seja a confiança subjetiva da parte em escolher a pessoa que vai buscar solucionar o conflito. Então, enquanto a judicial tem que ter curso de preparação, esses cursos de preparação, veremos agora, tem que ter uma série de requisitos, a extrajudicial é a confiança na pessoa. Esse é o requisito do mediador extrajudicial. E é a lei de mercado, e é a competência, é a seriedade, é o bom nome, é o índice de sucesso que o mediador extrajudicial teve, que vai categorizá-lo, que vai autorizar, que vai criar o bom nome dele, a fama dele e a atuação e a penetração no mercado.
Os tribunais criarão centros judiciários, recordamos. Então há uma vontade política. O ministro Lewandowski, no discurso de posse dele, ele disse, é o núcleo duro da minha gestão. O que é o núcleo duro da gestão nossa, dele, do ministro Lewandowski? É a política judiciária nacional para o tratamento adequado de resolução de conflito de interesses. É a justiça cidadã que nós tínhamos, que se converteu na gestão da ministra Ellen Grace, no movimento pela conciliação, que é o movimento que nós temos até hoje. Todo ano o movimento pela conciliação faz a Semana Nacional da Conciliação, teremos logo em breve mais uma. O nosso ícone é esse aqui, o nosso símbolo é esse aqui, movimento pela conciliação. Aqui nós temos 2 juízas e um funcionário da justiça, cruzando um dos grandes rios nossos para levar a mediação itinerante, a justiça itinerante. Aqui nós temos a justiça a bordo, lá no delta dos Amazonas. Isso já existe, portanto. Os juízes de base, de primeiro grau, já estão há muitos anos muito envolvidos nisso. Aqui nós temos, eu trouxe essa foto por causa que eu apareço aqui bem no cantinho, tá vendo? Eu sou muito exibicionista, então por isso que eu... Ali é o ministro Gilmar Mendes, aqui o nosso ex-presidente, Nelson, como é o... Lembra do nome do Varela, Souza Varela, saudoso, hoje já falecido, uma belíssima figura, um grande presidente. Aqui, o ministro Gilmar Mendes e o Varela estavam na inauguração lá em Florianópolis, uma das melhores cidades do Brasil, vocês sabem. E lá em Florianópolis, nós instalamos um posto de atendimento e conciliação num terminal urbano que funciona até hoje. Até de centenas de pessoas num terminal urbano. A pessoa passa por onde tem um problema de consumo de família, tal, entra ali e resolve. Bem, são novos modelos? Ah, sim, são novos modelos. Nós descobrimos uma coisa novíssima que nunca antes ninguém pensou na face da Terra. Que bacana! A professora Ada Pellegrini de novo, ela diz assim, ressurge. Não, ela não desaparece. Descobrimos. Ela diz, ressurge hoje os interesses pelas vias alternativas ao processo, capazes de evitá-lo, encurtá-lo, conquanto não o excluam, jamais, necessariamente. Então é essa a medida, nessa frase de 4 linhas está a medida, 5 linhas está a medida. Nós precisamos, primeiro, é algo que nós estamos ressurgindo, isso existe já na Roma Antiga, nos tempos da deusa Concórdia, já existia com Gengis Khan, nos Kurultai, já sempre existiu. Tribunal das Águas na Espanha, com os avindores em Portugal, com os concertadores aqui no interior do Brasil, com os juízes de paz, isso é coisa que remonta a mais de 3.000 anos. Não estamos descobrindo nada de novo. E nos países todos no Ocidente em que nós reintroduzimos esses métodos de resolução de conflito, nós os reintroduzimos por quê? Por causa do grande volume que estava soberbando a justiça, e a justiça estava se inviabilizando. A mediação, na verdade, veio para socorrer, para tirar o poder judiciário de uma situação delicadíssima de grande volume de demandas. Então nós estamos, Christopher Moore fala que está na origem dos povos, eu falo aqui em Portugal, Espanha, na Igreja Católica, com o Tratado de Tordesilhas, passou bem aqui no meio do Brasil, né? Resolveu um contexto. E é importante, portanto, instalar esses sejusques, sim, a queda acentuada da distribuição nas comarcas. Aqui eu trago São Paulo. Em Araraquara, onde foi instalado o sejusque, caiu 35%, São Bernardo do Campo 44%, em Bauru 52% do movimento da comarca caiu já na distribuição, onde eram levados para os centros judiciais de conciliação. São números de São Paulo. Um sejusque é equivalente a 58 varas cíveis no que diz respeito à realização de audiências de conciliação. Um sejusque é equivalente a 20 varas cíveis na homologação de acordo. Aqui é algo concreto, não é só sentar para fazer uma audiência que não deu certo. Não, aqui o dado de baixo é sucesso. Um sejusque sozinho dá conta de fazer o papel de 20 varas em homologação de acordos. Então, queridos, só em termos de dinheiro público, isso aqui moralmente é necessário nós implementarmos. Se é que nós não queremos jogar dinheiro público pela janela, não é? Então, em São Paulo, entre 2012 e 2014, foram realizadas 116 mil composições com uma métrica de 71% de sucesso.
Nem na Europa, em nenhum país da Europa nós conseguimos um índice desse. Em nenhum. Primeira Semana Nacional, trago aqui. Primeira Semana Nacional, estou mentindo para vocês, porque nem semana foi um dia. Um dia. Foi com a ministra Ellen Grace. Aí nós realizamos um dia com muito sacrifício. A professora Tereza já estava junto conosco. E aquilo deu tanta gente que veio para tentar fazer acordo que nós tivemos que fazer uma semana no outro ano. E não mais um dia, porque em um dia não coube todas as pessoas que queriam vir fazer acordo. 112 mil audiências designadas, 46 mil acordos, num dia, aqui eu estou falando em um dia. Em um dia no Brasil inteiro nós fizemos 46 mil acordos e resolvemos 55% com sucesso. Ok? 2006. Não vou falar 7, 8, 9, 10, não. Já vou falar aqui, ó, 2014. Agora sim, uma semana nacional. Nós realizamos 283 mil audiências, quase 289 mil. Nós fizemos 150 mil acordos, ó, lá 46 mil. E nós chegamos a um percentual de 53% e em valores 1 bilhão em uma semana. Em 1 bilhão 249 milhões de reais. É muita coisa. Meta nacional número 3 que foi aprovada lá na minha cidade. Todos os juízes, todas as jurisdições se reuniram, federal, estadual, os presidentes de tribunais federais, presidentes de tribunais estaduais, muitos colegas da Justiça do Trabalho, e foi aprovado pelos presidentes a meta 3 da Justiça Nacional, do Encontro Nacional do Poder Judiciário, já presidia o tribunal, o Nelson Schaefer, que está aqui conosco, Martins, e essa meta 3, o item A dela, eles, os presidentes, decidiram, vamos impulsionar o trabalho do Sejusc, 11 de novembro de 2014 em Florianópolis. Vamos implementar Sejusc onde não houver. Então é uma meta nacional do Poder Judiciário, além daqueles 3 atos normativos, Resolução 125, Lei 13.140 e Código de Processo Civil Novo. Começou chato, né? Isso nem eu me aguento. Meta nacional número 3, homologar, ó, outra meta. Nós temos que homologar dentro dos Sejuscs mais acordos no Sejusc do que nas varas cíveis ou varas públicas, onde é primitivo direito público. Bem, aqui nós temos, para realmente concretizar isso, um guia de conciliação e mediação, está no site do CNJ, o professor André Gomes é um dos grandes responsáveis por isso. Nós temos aqui um manual, aqui é o guia e aqui é o manual. Então, se alguém tiver dúvida, vale de um e vale do outro. Aqui nós temos o guia de conciliação e aqui nós temos o manual de implementação, como se faz para implementar esse serviço de mediação. Está no site do CNJ. Aqui nós temos um código de ética, lá na resolução, é o anexo 1 ou 2 da resolução 125, já desde 2010 está ali o código de ética, é o anexo 1, diz Andréa, minha chefe de gabinete aqui, me corrigindo lá da plateia aqui, barbaridade. Bem, então está aí, nós temos sim um código de ética, não é no oba-oba que nós estamos fazendo essas coisas, não. E temos um cadastro de mediadores, professor André Gomes, estou agora sendo aqui inconfidente, ou seja, revelando, mas eu tenho autorização do ministro Lewandowski. Ele me deu autorização para vir hoje aqui anunciar em primeira mão, em âmbito nacional, que, professorada, que nós chegamos num cadastro de mediadores. Está pronto, semana que vem os senhores abram o site do CNJ, é isso, André? Não? Então, na outra 2 semanas. Ótimo. Uma semana e meia eu te dou, então, André, tá bom? Vem. Não, estou brincando. O professor André Gomes, que é juiz da Bahia, que é colega nosso da Bahia, é um dos responsáveis por fazer esse cadastro. Nesse cadastro nós teremos uma série de informações do mediador judicial. Qual é a área que ele atua, qual é a formação que ele tem, porque o mediador judicial tem que cumprir aqueles pré-requisitos, ser formado há 2 anos em curso superior, tem que ter uma série de especialização, tem que ter feito os cursos de capacitação diferente do extrajudicial. Bem, está pronto para ser implementado ante todos os tribunais. O cadastro dos mediadores, ele tem o registro profissional dos habilitados, com a indicação da área profissional em que atua, tem informações relevantes sobre a sua atuação, o número do processo que atuou, o êxito nas atuações, o grau de satisfação do usuário, que é muito importante, que está ali embaixo, e o mérito do objeto do conflito. O objetivo desse controle é dar transparência da atuação aos facilitadores, auxiliar as partes a escolher um profissional. Aqui uma observação.
poderá sim, poderá, isso é positivo e é negativo, ranquear os conciliadores e mediadores, é óbvio, dá um ranking. Se o cara é bom, eu vou procurar um bom. Paciência, é um sistema de competição em tudo quase, mas sob o controle da jurisdição, nada de excessos. Número de acordos realizados, maior procura desses profissionais, preocupação com quantidade em detrimento da qualidade, é uma crítica que eu faço. Os dados colhidos serão classificados e publicados pelo tribunal anualmente, e isso dá muita transparência e conhecimento às populações, e dá confiança. A gestão de entendimento, a gestão no atendimento, de atendimento nos Sejusques. Lá no nono, ó, se houver muito trabalho no Sejusque, um juiz tem que ser designado só para fazer essa coordenação. Ele pode ser retirado da atuação dele, jurisdicional propriamente dito, designado exclusivamente para administrar. E os funcionários também, eles devem ter preferencialmente dedicação exclusiva. O programa, então, trata de núcleos de gerência e de centrais de conciliação. A estrutura é essa: capacitação, instalação e acompanhamento. Essa é a estrutura de funcionamento. E o que é necessário para instalar, está aí. Escolher um parceiro, identificar, afinal, são os caminhos, né? Aqui eu trouxe as fases de implementação. Eu confesso, peço desculpas, porque eu não consegui em bom tempo pegar dados de todos os tribunais do Brasil. Mas aqui nós temos o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele já tem 36 Sejusques instalados, 37 Ceará, Bahia, 108, São Paulo, 146, Minas tem muitos instalados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco. Eu não consegui trazer todos para cá. Quero agradecer aos presidentes dos tribunais que nos últimos meses têm expendido muitos esforços para realmente instalar, estão levando muitíssimo a sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês, caríssimos. Primeiro que, graças a Deus, eu estou terminando a minha fala. Vocês não se preocupem, não falarei mais muito. E, em segundo lugar, é irreversível, não tem mais como isso não se sair bem, não ser exitosa. Essa iniciativa já é exitosa. As câmaras, então, a portaria 64, conclusão dos trabalhos, a capacitação uniforme, conteúdo programático fixado pelo Judiciário. E aqui, então, eu trago para os senhores essa também outra novidade. Os cursos de capacitação, nós fixamos a professora Ana Pellegrini Grinovo, é a principal responsável por isso, com o empenho dela, com o conhecimento dela. E nem tudo foi algo que nós tivemos a concordância de todos os integrantes, era uma comissão, se não me engano, 12 pessoas, né? E nem tudo houve uma unanimidade, é óbvio, onde há mais de uma pessoa não há unanimidade, mas a unanimidade sobrepujou. Na maior parte dos assuntos temos sim uma concordância. Então aqui também fui autorizado a anunciar para os senhores, não é, que nós temos sim esse conteúdo programático fixado pelo CNJ para os cursos de preparação. Nós teremos exercícios simulados, uma carga horária, são os cursos de capacitação. O conteúdo desses cursos deve observar a orientação dada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então aqui nós temos os colaboradores integrantes, a professora Ada Pellegrini, o ministro Nefe Cordeira representou a Justiça Federal, o Douglas, o Tribunal a Justiça do Trabalho, o Fabrício, a Justiça Federal e a presidência do Supremo Tribunal, o Emanuel Campeiro é um dos conselheiros do CNJ, o Neves Amorim representou a Justiça Estadual e o Marcelo Veiga, hoje em dia na época então o atual secretário da Reforma do Poder Judiciário, junto com o Igor, que quem nomeou foi o Fabrício. É do teu tempo, né, Fabrício? Não? O curso é dividido em duas etapas. A primeira é o módulo teórico, a outra é a parte prática, com estágio supervisionado. O conteúdo aqui eu não vou... Está aqui, eu cito os itens do conteúdo: panorâmico histórico, político, cultural, teoria da comunicação, teoria do conflito, negociação, conciliação. Aqui é o conteúdo programático desses cursos, ok? Bem, estou terminando e para justificar, eu acho, essa preocupação nossa e essa própria política do Poder Judiciário, eu só vou citar esses números para os senhores. Nós temos na Justiça Estadual hoje, Felipe, 74% de índice de congestionamento. 74%, quase 75%, santo Deus. Justiça Federal, 70%. Na do Trabalho, 49%.
Isso é dado do CNJ. Eu acho que só esses números aqui justificam tudo isso que nós estamos falando. Nós precisamos urgentemente acabar de implementar, intensificar os nossos trabalhos para instalar esses centros de mediação e de conciliação, para dar uma oportunidade às pessoas mais carentes, para dar uma oportunidade para que as pessoas consigam resolver os seus conflitos num tempo muito mais breve. Nem é a preocupação tanto com dispêndio, com gasto, mas é tempo de vida. Tempo de vida vale mais do que qualquer dinheiro. Então eu vim aqui para fazer um rogo para os senhores, para fazer um pedido para os senhores, para que os senhores saiam daqui ao voltar para seus tribunais, suas comarcas de origem, que os senhores nos auxiliem dramaticamente até, que os senhores se empenhem muito, porque nós precisamos não só desafogar o judiciário, nós precisamos entregar jurisdição para essas pessoas todas que estão confiando em nós. Vejam os números, vejam como elas confiam. De repente nós estamos sendo a última tábua de salvação para essas pessoas, a última porta que pode se abrir com alguma esperança para essas pessoas pobres, para essas pessoas necessitadas, para as pessoas que, ainda que não sejam pobres, algumas não têm esclarecimento nenhum. Então, termino a minha fala dizendo aqui: haverá um dia em que aqui no Brasil, solver conflitos será realmente resolver o conflito sociológico e trazer a pacificação social. Muitíssimo obrigado, desculpe incomodá-los até agora. Vamos passar aqui rapidamente os nossos debates. Ainda temos algum tempo para aproveitar os nossos palestrantes. Eu queria, seria um grande risco tentar nominar todas as autoridades ilustres presentes e pessoas que estão na plateia, mas eu queria fazer uma referência especial aqui ao ex-presidente da ANB, Mozart Valadares, que nos brinda com sua presença atentamente desde o início da nossa palestra. E eu queria dizer aos nossos palestrantes, na modesta visão do juiz do juizado especial civil da capital do Rio. Isso. O ministro Luiz Felipe está lembrando bem, nosso tesoureiro Emanuel Bonfim também ali ao lado do Mozart, e um dos grandes responsáveis por esse evento, por viabilizar esse evento, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo atualmente. E eu queria dizer, só na visão rápida aqui de um juiz de juizado especial civil, mas que vive diuturnamente justamente com esse problema, uma distribuição mensal média nossa de 1.500 a 2.000 processos por mês, 7 juizados especiais civis na capital do Rio. E é um tema que realmente nos é muito caro, muito relevante, embora cause arrepios a todos os magistrados. Nós não somos treinados para isso, a conviver com isso. Então eu acho que essa é a importância de trazermos esse tema a debate, porque nós vamos precisar entender e precisar desconstruir essas nossas resistências a esse tema, porque efetivamente é uma solução da qual nós precisamos. E assistir atentamente as duas palestras e vi com destaque 2 pontos. Na fala do ministro Luiz Felipe, quando ele falou que isso tem que ser incluído nos cursos jurídicos. Eu acho que isso tem que ser efetivamente parte da formação do advogado, do magistrado, de todos aqueles que passam pelos cursos jurídicos, porque a nossa formação não passa pela solução dos conflitos, e sim o trabalho em cima do conflito, desenvolver o conflito. E como o senhor trouxe também a palavra do Capelletti, no sentido de que a gente tem que aprender que não se resolve o problema só através do judiciário. Então, vou passar a palavra aqui ao ministro Luiz Felipe, que já está com um questionamento que nos foi feito. Eu vou pedir para circular aí o microfone, e quem quiser faz a pergunta, tá bem? O nosso colega e grande participante, grande atuante, o Homero Sabino, que é aqui de Goiás, e que me honra com a pergunta, ele indaga o seguinte: o que dizer-se das cortes de arbitragem criadas por Marco Maciel, quando senador da República, em face do Judiciário? Na verdade, no começo da criação da lei de arbitragem, teve aquela fase
dos aproveitadores, teve aquela fase daqueles tribunais de fachada, chegou-se até a criarem-se carteiras para árbitros dos tribunais arbitrais, de desembargador arbitral, né? Mas essa foi uma fase no começo das coisas. Logo depois se viu que isso era uma arapuca, uma grande tapeação, e logo assim, a situação do sistema do judiciário, ela não acolheu, e esses aproveitadores foram excluídos do sistema, e hoje as câmaras de arbitragem que existem são câmaras seríssimas, de renome internacional. Algumas das melhores câmaras internacionais têm sede aqui no Brasil, porque justamente tem uma decisão do STJ que diz, uma jurisprudência do STJ que ainda precisa ser construída, mas que diz que quando a Câmara Arbitral tiver sede no Brasil, ela não necessita, ainda que sentença proferida com base em direito estrangeiro, mas se ela tiver sede no Brasil, ela não necessita de homologação, ela pode ser executada direto. Então, hoje nós temos houve uma depuração nesse processo, e o que se tem hoje é muito, muito correto, reconhecido no mundo todo. E a nova lei de arbitragem, que reformou a lei de arbitragem, ainda quebrou um outro paradigma, que havia uma discussão muito grande, se podia indicar árbitros fora da lista da Câmara. Essa foi uma discussão no âmbito da nossa comissão, e acabou prevalecendo a regra de que sim, podem ser indicados árbitros fora da lista, desde que haja também um controle de qualidade da própria Câmara, que pode ser recusada a fazer a arbitragem naquela determinada situação. Então, a depuração aconteceu na arbitragem. Eu acredito, Marco Aurélio, ele estava conversando outro dia com o Rêmulo também, o Eurico também, que está trabalhando nisso, que a mesma coisa vai acontecer com a mediação. No começo vai ter muita gente na mediação extrajudicial, vai ter muito aproveitador, vai ter muito picareta, vai ter muita gente tentando criar um mercado falso, criar um êxito falso, que aí o próprio sistema vai depurar, essa turma vai sair e vão ficar os bons, que eu acho que a mediação extrajudicial, ela vai ser tanto mais procurada quanto for eficiente. Se ela for eficiente, se ela solucionar, o empresário faz conta. Todos nós sabemos que o empresário faz conta. Ele vai fazer a conta, olha, o que é mais barato? Eu solucionar logo esse litígio ou eu ir para o judiciário e ganhar tempo? Nós vimos aí a pesquisa da SADEC, 50% das demandas tem o sistema financeiro no banco dos réus. Polo passivo da demanda. Sistema financeiro e telefonia. Se ele fizer a conta de que é mais rápido, é mais barato pagar, ou se ver livre da demanda do que figurar como réu, ele vai optar por fazer um acordo. Então, eu acho que é tudo, como você disse, a médio prazo, esse mercado vai se autorregular. É uma situação em que a eficiência vai ser o chamariz e os picaretas vão ser afastados. Passar direto a palavra da nossa história. Boa tarde a todos. Sou o Rêmulo Letteredo, desembargador aposentado e mediador profissional. Eu, assim que estava concluindo a votação, a elaboração dessa lei, que significa um marco legal da mediação, eu, na esteira de um artigo que a professorada Pellegrino escreveu, criticando e pedindo a não aprovação do projeto, uma série de acontecimentos, inclusive a exclusão das questões do direito de família, que parece que foi atendido, eu também fiz observações pedindo a não aprovação do projeto como estava. Mandei esse trabalho do ministro Salomão, do ministro Marco Aurélio, da ministra Fátima Nascimento. O ministro Salomão até retornou explicando as razões por que não
faltava mais tempo para se modificar aquela lei que ia ser, e como foi aprovada no dia seguinte da nossa conversa. Em seguida me ligou também o secretário nacional da Reforma do Judiciário, Flávio Caetano. Acho que o ministro Salomão comentou com ele essa observação, explicando que porque a restrição que eu fazia era exatamente com relação à mediação extrajudicial. Não me conformava não me conformo pelo preconceito e a discriminação que a lei fez com relação ao mediador extrajudicial, ao tratar dele em apenas um artigo, exigindo do mediador judicial uma formação, uma qualificação, experiência profissional, e do mediador extrajudicial, qualquer pessoa pode ser mediador extrajudicial. Isso, eu disse que vai significar uma banalização da mediação. Eu fiz o curso de mediação, assim que me aposentei na Argentina, e fizeram cursos comigo alguns advogados do Rio Grande do Sul, que são advogados e têm escritório de mediação. E lá no Rio Grande do Sul, desde aquela época, nós concluímos o curso em 2011, desde aquela época, já havia, esquina em esquina, um escritório de mediação. Uma verdadeira banalização da instituição. Então eu fiquei preocupado com isso. E não custava exigir do mediador autônomo, extrajudicial, também as mesmas qualificações que se exigem do mediador judicial. Eu estou escrevendo uma tese que eu tenho que apresentar de conclusão do curso lá na Argentina, e a minha tese é a mediação, temas da mediação no direito comparado. Estou estudando a mediação, até uma observação interessante, ministro Salomão, sobre os advogados, né? Eu, desenvolvendo a tese, eu fui estudar o sistema dos demais países, e na China, um país de 4 bilhões de habitantes, tem 110 mil advogados e 30 milhões de mediadores. Dado espantoso para nós que não tínhamos esse conhecimento. A mediação, então, é praticada há mais de 4 mil anos na China. E esse volume de advogados, a cultura é outra, né? Aquela estatística que apresentaram aqui da China, aliás, do Japão, que tem uma cultura semelhante, de não conflito, não litigiosidade, e a resolução desses problemas através de formas alternativas, e principalmente da mediação. Então, e complementando essa observação do exagerado número de advogados, eu, quando estava no primeiro ano de Direito, fui comprar, não tinha dinheiro para comprar livro, eu era rato de sebo. Eu frequentava o sebo, não tinha condições de comprar livro novo. Eu precisava de um livro de Teoria Geral do Direito, fui no sebo, Introdução à Ciência do Direito, Romero. Encontrei o livro. Quando eu abri a primeira página, tinha uma glosa feita em 1952. Assim: um dia quis Cristo castigar os infiéis, ao Egito deu mosquito, ao Brasil deu bacharéis. 1952, aquela praga no Egito que dizimou milhares de pessoas, né? Aquela praga de mosquito. Um dia quis Cristo castigar os infiéis, ao Egito deu mosquito, ao Brasil deu bacharéis. Então, em 1952, já havia uma infração de advogados. Mas voltando ao tema... Eu vou pedir só, desculpa, se eu pedir só para o senhor concluir, porque eu tenho a ingrata missão de conduzir os trabalhos e a gente precisa reorganizar as salas para os painéis da tarde. Tá, vou concluir. A outra observação também, o parágrafo 3º do artigo 22 da lei, diz que o mediador extrajudicial só pode cobrar os seus serviços se as partes concordarem. É um verdadeiro experimento isso. Porque o mediador judicial, ele é remunerado por tabela que será feita pelo Tribunal de Justiça. E o mediador judicial tem que trabalhar de graça, a não ser que a parte voluntariamente permaneça na mediação. Ora, a voluntariedade é um dos princípios da mediação. Se a pessoa não quer, se uma das partes não quer prosseguir, não se faz a mediação. E tem que haver a concordância das partes para concluir o acordo. Eu não sei, professor André, eu vou participar agora da oficina de mediação,
E certamente o professor André Goma, uma das maiores autoridades de mediação e responsável por essa lei, também um dos responsáveis, vai me dar uma explicação que eu fico assim pensando, como que a lei pode exigir de um profissional, porque o mediador extrajudicial, ministro Salomão, vai ser um profissional dedicado à mediação. A recomendação 50, já vou concluir, a recomendação 50 do Conselho Nacional de Justiça, prevendo o excesso de processos da mediação judicial, recomenda que o tribunal encaminhe os processos, que eles chamam de mediáveis, para a mediação extrajudicial. Então, o tribunal vai encaminhar esses processos para a mediação extrajudicial e o mediador não vai poder cobrar o seu serviço se não houver a concordância de ambas as partes. Essas são as duas observações que eu gostaria de fazer. Obrigado pela atenção. Eu agradeço a intervenção. Eu vou precisar agora encerrar. Eu já recebi aqui um cartão amarelo do nosso colega André Vilela na porta e o vermelho do Favreto aqui na frente, de que nós temos que encerrar, porque nós temos um coffee break, na verdade, que é de 16 horas às 16h20 e temos que reorganizar as salas também para os painéis da parte da tarde. O coffee break será servido aqui na tenda dos expositores, haverá o lançamento do livro de Solução de Sociedade do nosso colega Luciano Campos Albuquerque e também da Cartilha da Justiça, aquele material da MB, que foi agora inteiramente atualizada pela nossa vice-presidente, Nartir Weber. E queria, antes da saída dos senhores, eu gostaria de entregar o certificado e o vice-presidente Mozart já se ausentou. Mozart está aqui, então eu queria pedir para o nosso presidente Mozart fazer a entrega dos certificados aos nossos palestrantes, de uma lembrança também por parte da IMB. O ministro Luiz Felipe Salomão foi o primeiro certificado que eu passei.